bem-vindos a mais um episódio do Pode Imobiliar. Hoje você não pode perder por nada, fique com a gente até o final, porque os assuntos estão muito importantes para 2026. Aliás, dizem que o ano começou agora depois do carnaval, então é isso que a gente quer trazer para você. O que você precisa saber, o que você precisa fazer para que o seu imóvel, o seu patrimônio possa chegar no final do ano com saldo positivo. E hoje a gente vai falar diretamente nesse primeiro momento para você que é corretor, você que é advogado, você que é da área imobiliária, porque a gente vai falar qual é o maior erro do advogado ou do corretor ou de quem trabalha com isso. Será que é acreditar naquilo que o vendedor fala, tá tudo ok, tá tudo certo? Ou será que é acreditar que o cartório vai tomar todas as providências depois e contar com a sorte? Então, para isso, eu quero, sem mais delongas, apresentar para vocês o nosso convidado, que só tem 30 anos de experiência na área. Então, ele vai trazer para vocês. Marco Caffarena, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Imobiliar. O prazer é todo meu, Elaine. Vai ser um prazer aqui estar com esse bate-papo junto com você, com todo mundo. E é claro, né, a gente poder trazer grandes dicas, grandes ensinamentos. Acho que essa é a nossa ideia de hoje. Queremos te convidar a se inscrever no nosso canal do Pode Imobiliar, a compartilhar e curtir esse momento. E claro, se você acredita que alguém que você conhece precisa saber dos assuntos que nós vamos tratar aqui hoje, mais uma vez, compartilhe e peça para essa pessoa se inscrever, ativar o sininho para que todas as vezes que esse programa acontecer, você seja lembrado e possa estar conosco. Muito bem. Bom, Marco Caffarena, começamos então com as questões. A gente já começa aqui com a pergunta de milhões, que é o nosso título, né? Aliás, acho que eu poderia ficar quieta o resto do programa, porque exatamente é essa a questão. A gente trouxe como título aqui do nosso programa, né? O maior erro do corretor. E, aliás, a gente até colocou ali nos cartazes assim, né? Confiar no tá tudo certo, nem é o está, né? Tá tudo certo, que geralmente o vendedor nos traz. Ou pensar que o cartório depois vai resolver tudo. E essa é a nossa chamada diretamente para o corretor. Então, eu quero começar com a pergunta de milhões aí para você. Primeiro, me fala aí um pouquinho sobre o Marco Caffarena. Conta para o pessoal quem é o Marco Caffarena, por que o Marco Caffarena pode falar sobre esse assunto e depois a gente falar sobre, responder, pelo menos em parte, essa pergunta de milhões. Bom, primeiro, novamente, obrigado por estar aqui. Eu acredito de verdade que a gente não pode falar se é erro, se é acerto, se a pessoa realmente pode estar desenvolvendo algum trabalho ou não, mas o que eu acredito seriamente é que para cada profissão, para cada situação, você precisa de um especialista. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho 51 anos de idade, eu trabalhei dentro de um cartório por mais de 25 anos, depois trabalhei dentro de uma construtora, uma incorporadora, também sou corretor de imóveis, também tenho o Cresce, ou seja, eu estive sempre dos dois lados do balcão. E muitas vezes a gente acreditava que você falava com o corretor, com a imobiliária, e eles falavam assim, olha, vamos dar uma olhada na documentação do imóvel, vamos dar uma olhadinha, eu adoro essa olhadinha, né? Vamos dar uma olhadinha na documentação dos vendedores. E chegava esse momento no cartório que os clientes falavam, não, comigo tá tudo certo, com a minha esposa tá tudo certo, com toda a documentação do imóvel tava tudo certo. E aí, o corretor de imóveis chegava no cartório, eu era escrevente de cartório, falava, olha, a documentação está toda em ordem, já foi feita, e aí ele achava, e quando eu ia lavrar a escritura, quando a gente ia começar a fazer toda a documentação, a gente se deparava com algumas questões que infelizmente não poderia estar vendendo o imóvel, e aqui eu vou citar várias, a gente pode depois passar algumas dicas e situações reais mesmo. Então, se você que é corretor, você que é advogado, dono de imobiliária, nós temos aí alguns colegas que são engenheiros, arquitetos também, que fazem regularizações. Se já tiver dúvidas com relação a isso, deixa aqui a sua pergunta aqui embaixo, já vai trazendo as perguntas aqui que eu vou, com o maior prazer do mundo, eu vou estar respondendo para vocês. O que eu quero entender de vocês é assim, vocês acreditam que, de verdade, se o vendedor falou que toda a documentação está certa, ele está mentindo? Não. Posso responder? Eu diria, pelas experiências que a gente tem no escritório, não. Por quê? Porque o leigo, ele não sabe muitas vezes ler uma matrícula, que vai ser uma pergunta aí, já dando um spoiler.
ele não sabe definir o que acontece quando ele, por exemplo, divorciou ou, por exemplo, ele vive em união estável. Tem tantas variáveis que a gente sabe, então nem sempre está errado quando ele diz tá tudo certo, né? Exatamente. Então, eu queria manter essa lógica desse pensamento. A gente confia no vendedor, eu acho que não é confiar, eu acreditar que talvez ele entenda que toda uma documentação está correta, mas na realidade são pequenos detalhes. E quando leva para o cartório não tem uma obrigação de resolver o problema, porque quem tem essa obrigação é um especialista imobiliário, é um advogado imobiliário ou é uma outra pessoa que tenha essa especialidade. Então, o que eu acredito muito com essa pergunta que vale milhões, né, que a gente abriu aí esse debate? A primeira coisa é que o vendedor, a gente não pode acreditar fielmente no que ele fala. E eu quero colocar aqui um parênteses, às vezes não é o vendedor também, podemos falar aqui um cliente dentro de um escritório de advogados, pode ser um engenheiro arquiteto, quando minha casa está regular, a documentação está em ordem. O engenheiro, não, então está tudo bem. A hora que vai ver, não tem a BITSE, não tem a CND da obra, ou seja, e também administradoras de condomínio, administradora de imóveis que às vezes também falam, não, o proprietário do imóvel é o João, vai olhar na matrícula é o Pedro. Então, é muita coisa que envolve aí. Então, pergunto para vocês, né? Será que o vendedor, quando fala que está tudo certo, a gente tem que confiar? Será que o cartório vai resolver tudo para nós? E vou falar com toda sinceridade, como eu comentei, eu sempre estive dos dois lados do balcão. Não. Não é uma questão de confiança. É uma questão de análise documental. Marco, é interessante porque a gente acabou de ter uma pergunta, aliás, estamos ao vivo. Parabéns para você que está no Instagram conosco. Você vai ver os bastidores aqui da nossa gravação e já vai em primeira mão ficar com essas informações tão preciosas que nós estamos trazendo. E já recebi uma pergunta aqui, que acredito que vem até ao encontro das informações que você deu agora, e talvez já tenha a resposta aí. Justamente a pessoa diz, bom, então como que eu vou saber qual é o corretor que eu tenho que contratar? Será que esse corretor sabe fazer essa análise? Então, devolvo a bola para você. Qual corretor eu devo contratar? A primeira coisa que eu sempre gosto de trazer para os nossos clientes e para os nossos amigos é assim, procure sempre uma imobiliária, um corretor de imóveis que seja associado ao CRECE, né, ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que ele esteja associado, que seja uma pessoa de boa índole, uma imobiliária de renome, tá? A partir daí, o corretor vai fazer a parte do corretor, que é o quê? A corretagem propriamente dito. Ele vai lá, vai ver o imóvel, vai chegar para os vendedores, vai pedir a documentação. Sim, o corretor pode e deve fazer o levantamento dessa documentação e caso ele entenda que ele veja que tem alguma situação que ali não está correta, normalmente as imobiliárias têm um departamento jurídico. Então, esse departamento jurídico é que vai verificar se a documentação está correta, se o imóvel está apto com toda a segurança para ser vendido. Então, você que é vendedor, você que é comprador, porque o comprador também pode contratar um corretor de imóveis, uma imobiliária para poder procurar o seu imóvel. Acredite sempre, essa imobiliária está associada ao Conselho Regional, está tudo certo, o corretor também é uma imobiliária de renome, aí sim você pode ter uma total confiança de contratar, verificar, claro, o contrato aí de corretagem, entender agora, não quero entrar nesse mérito, mas nós estamos falando também agora dessa revisão tributária, então emissão de nota fiscal, nós temos os dois impostos, enfim, aí eu acho que é um outro tema para a gente conversar, mas eu acredito que a partir daí você abre o seu caminho, ou na compra ou na venda. Aliás, aproveitando sua última fala, eu quero deixar essa pergunta para quem está nos assistindo, tanto no Instagram ao vivo, como quem vai assistir depois os recortes desse programa, para que você deixe os temas que te interessam, principalmente você que é da área imobiliária, ou você que está negociando, você que é investidor, deixe as perguntas que você gostaria que fossem respondidas aqui, porque com certeza a gente traz aqui para o Pode Imobiliar, e eu acredito que esse tema que você trouxe agora já será um dos próximos aí. Com certeza. Bom, agora vem uma pergunta minha, né, para você. Quantas vendas você já viu morrer
né? Ou sabe, aquela felicidade que o corretor fica quando finalmente algum cliente que visitou o imóvel liga e fala: olha, quero fechar. E você já passou por isso, você já viu essa Nossa. venda literalmente morrer, né? Por um detalhe que eu vou até colocar aqui entre aspas, bobo, muitas vezes, né, lá no fim. Como é que foi isso? Você já teve essa experiência, já viu isso acontecer, Marco? Vou ser muito honesto com vocês. São muitos anos dentro de um cartório, né? Estamos falando de mais de 25 anos. Se eu tivesse que falar um cliente por dia, eu não sou matemático de profissão, mas imagina quantos clientes não foram nos procurar dentro do cartório. E imaginam vocês que quantos corretores, quantas imobiliárias, quantos advogados, quantos engenheiros, quantos arquitetos não estiveram lá e nos procuraram para fazer. E muitas vezes eu vi um erro muito próximo de todas essas profissões. Era levar a documentação para lá, a gente chegava lá, vendedor, comprador, quando a gente observava a matrícula do imóvel ou alguma situação muito próxima disso, a gente percebeu que a venda não podia ser concretizada. Ah, mas nós tiramos toda a documentação. De quem? Do imóvel? Das pessoas físicas. Vamos pensar que uma desses vendedores são donos de uma empresa e que dentro dessa empresa está tendo uma ação trabalhista. Se desconsidera a pessoa jurídica, são as pessoas físicas que vão ter responsabilidade. Ah, mas eu não sabia que tinha que tirar das empresas dos vendedores também. Pois é. Muitas vezes está escrito um prédio e um terreno na matrícula. Aí você vai ver, o prédio não está irregular. Você vai tirar uma certidão que a gente chama de histórico de edificação na prefeitura e o imóvel está irregular. Aí chega, eu quero vender, mas cadê o habite? Cadê a CND da Receita? Ah, mas aqui já está certo. Então eu vi muitas vezes as pessoas chegarem no cartório e a venda não acontecer por um único fator: detalhe. E os segredos moram no detalhe. E quem tem que resolver é o cartório, e eles acreditam que era a gente que tinha que resolver. Não, vamos fazer assim mesmo. Eu falei, mas eu não posso fazer assim mesmo. Não, aí você quer o cartório que dá um jeito, e não tem como dar jeito. Muitas vezes a gente pegou, a pessoa falou, não, mas eu já tenho escritura, já tá tudo certo, eu tô vendendo. Doutora, chegava com um contrato, que a gente brinca um pouco, desculpa a palavra, um contrato de gaveta, feito no papel de pão. E por estar reconhecido firma, ele acreditou que já foi no cartório. Mas não foi para lavrar uma escritura, foi para reconhecer firma. E se perdia vendas. Então, é com muito critério que eu falo isso para todos vocês. O erro está na análise. O erro está de todas essas pessoas, né, de todo mundo que é envolvido dentro do direito imobiliário, todos esses especialistas acreditarem que às vezes tudo está correto. Qual o maior desafio? Às vezes é o tabelião? Não. Pode ser lavrada a escritura no tabelião? Pode, mas e quando vai para o registro de imóveis? Quantas notas devolutivas nós temos hoje e que me procuram falando, doutor, olha isso aqui, eu não acredito, eu vou jogar uma bomba no cartório, né? Eu escuto isso todo dia. E o cartório está errado? Não, o cartório segue lei, segue normas. Claro que em algum momento também a gente pode olhar, verificar algumas possibilidades. Mas você vê, se eu já vi, eu falaria que pelo menos uma por semana, quando eu estava ativo ainda dentro do cartório, por uma questão exatamente de esquecer o detalhe. Marco, e aí a gente só vai piorando, né? E aí vem aquelas situações que, inclusive, a gente vê isso no escritório, infelizmente acontecendo e não com pouca frequência, que ainda assim deu tudo certo. Então, foi lavrada a escritura, adotaram todos os passos, foi feito o instrumento de venda e compra, escritura ok, registro no registro de imóveis e depois da venda concretizada acontece alguma situação, ou seja, um terceiro reivindica que aquele imóvel não poderia ter sido vendido ou qualquer coisa que o valha, né? O que você tem para falar a respeito disso? Quer dizer, como essa pessoa, como esses profissionais, a gente está falando também diretamente ao corretor, ao advogado que dá assistência nesses casos, e mesmo para a pessoa física que fez essa transação, como as pessoas podem se precaver em relação a isso? Uma ótima pergunta. Primeiro que a gente está falando aí, juridicamente, talvez de um embargo de terceiros de um ato pronto e acabado, né? Então, nós temos hoje uma centralização de todos os atos pertinentes na matrícula. Inclusive, a gente está brincando hoje, né, que nós temos o CPF do imóvel, vamos assim dizer.
Então, tudo que acontecer hoje dentro do imóvel, ele é e deverá ser registrado na matrícula do imóvel. O que é a matrícula do imóvel? É o histórico, desde o início até agora, de todos os fatos que aconteceram ao longo dos anos naquele imóvel. Então, se foi lavrada a escritura, o tabelião, por ter fé pública, ele já analisou e já avaliou que o imóvel estava correto. Se você, espero que a partir de agora você tenha seu corretor, você tenha seu advogado, você tenha seu engenheiro, arquiteto, para que faça toda uma análise de toda essa documentação, para que quando você vende, o comprador também compre de boa fé. Levou essa escritura a registro, porque quem não registra não é dono. Não adianta você só fazer escritura e não levar a registro, que é um erro comum. Isso serviria para um outro tema de podcast gigante também. Todo mundo faz escritura e esquece de levar para registro. Enfim, Já temos aí tema para o ano todo, hein? já temos. Então, o que eu acredito que hoje é você olhar a matrícula desse seu imóvel, verificar se toda a documentação foi feita, para que não haja uma contestação de terceiros. Porque se houver uma contestação de terceiros, você que comprou de boa fé, você pode avaliar tudo o que já aconteceu, mas também demonstrar que você também verificou a documentação do imóvel, verificou a documentação do vendedor, verificou se tinha algumas pendências em órgãos públicos federais, municipais, para que você tenha certeza que qualquer coisa que aconteça futura, isso não vai impactar na compra do seu imóvel. E eu posso apimentar um pouco, por experiência, do que a gente tem vivido nos últimos dias. Claro. Muita gente falando, eu não preciso do profissional porque eu olho na IA e ela me dá todas as informações. Nós tivemos um caso, você Clássico. sabe disso, no escritório, em que foi dispensado em razão de uma questão que a lei permite, foram dispensadas as certidões cíveis de uma situação de venda e compra, e o cliente que veio nos procurar desesperado quando ele recebeu uma citação para um processo, que justamente entra no que você trouxe, né, um embargo de terceiros, uma pessoa dizendo que o imóvel não poderia ter sido vendido, porque já era objeto de penhora antes, mas não havia sido registrado na matrícula, e aí entramos então com embargo de terceiro para proteger os direitos desse cliente. E ele me trouxe justamente essa informação. Ele falou, mas eu olhei na internet e vi que realmente a lei disse que poderia dispensar as certidões. Então, e de fato, mas, né, tem os poréns que os advogados gostam de trazer, né? Não gastou nada com IA e agora gastando muito mais dor de cabeça. Praticamente, você imagina, você perder um imóvel hoje, você não dorme, não come, fica nervoso. Será que vale mesmo a pena? Pois é. E é esse o ponto que eu quero trazer, Marco, trazendo, assim, reforçando tudo que você está dizendo, que realmente a gente tenha esse olhar. Não deixe de contratar um profissional para aquilo que você não sabe fazer, principalmente por questões que são tão definitivas como a venda, a compra de um imóvel, enfim, né? Então, não deixe de contratar um profissional que possa olhar para isso com um olhar experiente e que muitas vezes esse profissional vai sair muito mais barato e com muito menos dor de cabeça do que você teria numa situação como essa. Eu trouxe esses dias uma coisa bastante interessante, né? Nós temos, todo mundo sabe, nós temos agora a inteligência artificial em inúmeras situações, né? Então, desde o campo jurídico, desde o campo da construção civil, enfim, entre outras também. E a gente percebe que a IA comete erros, ou pelo menos a gente entende que nem todas as jurisprudências que estão sempre sendo atualizadas, ela consegue entender ou visualizar. E eu quero trazer uma frase bastante interessante. A experiência prevalece por alguns momentos sobre o conhecimento, sobre a inteligência. Imagina uma pessoa hoje falar, bom, eu quero aprender a nadar, vai lá na IA, quero nadar. Ela pode até aprender, mas ninguém aprende a nadar lendo livro, vendo IA, ela vai aprender a nadar nadando, tendo a experiência. Então, mais do que nunca, eu quero aqui frisar muito com você que está nos vendo ao vivo ou depois no nosso YouTube. Será que vale a pena você economizar agora, ao invés de você procurar um especialista no assunto? Você está comprando um imóvel, você não está adquirindo um chaveiro, nada contra chaveiro, tá? Mas você não está adquirindo um chaveiro, você está adquirindo um bem. Esse bem, de repente, vai te trazer outras funcionalidades. Será que você que está vendendo imóvel, não vale a pena você começar a entender que para cada situação é importante você ter um especialista na área, que você possa ter a tranquilidade que lá na frente você não vai ter dor de cabeça?
Pois é. Agora você que Deixo essa colocou a dica para pergunta. vocês, né? Agora você que trouxe a pergunta de milhões, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como o corretor, ou advogado, ou profissional que esteja auxiliando esse cliente, né, pode explicar para ele sem assustá-lo, Sem sem assustá-lo. parecer que quer criar dificuldades, que geralmente é o que Sim. as pessoas acreditam, principalmente do advogado, que ele precisa regularizar antes, né? Qual frase você recomendaria? Qual fala você recomendaria? Vamos trabalhar junto. Ó. Vamos ser, né, papo reto? Excelente. Aham. Vamos trabalhar juntos. Eu não trabalho para você e nem você trabalha para mim. Vamos trabalhar juntos, vamos construir algo, ter algo de diferencial para os nossos clientes, amigos, enfim. Eu acho que ninguém cresce sozinho. Muito bom, muito bom. E se você pudesse deixar uma regra de ouro para o corretor ou para o profissional da área imobiliária que esteja nos assistindo, né? Nunca mais perder a venda. Então, assim, qual é a frase que você traria? Qual é a dica de ouro que você traria? Uau! Essa é de bilhões, né? eu Essa não é go- nem de milhões, essa é de bilhões. Olha, eu gosto muito de acreditar que todos nós somos vendedores, né? Então, eu não gosto de venda. Meu amigo, minha amiga, vocês precisam começar a gostar. E se não gostar, eu tenho certeza que o fazem intrinsecamente, né? Vamos pensar assim. Se você fala que seu cabelo é bonito, você tá vendendo seu cabelo. Se eu pergunto, doutor, o que a senhora faz? Eu sou advogada. Você está mostrando, vendendo a prestação de serviço que é como advogado. Se a gente vai falar para que nunca perca nenhuma venda, eu coloco aí 3 grandes pilares, 3 grandes situações. Primeiro, eu acredito que você tem que ter conhecimento. Você precisa ser especialista na sua área. Diria ainda que você precisa ser o melhor dentro da sua área. Porque advogados nós temos inúmeros. Corretores de imóveis nós temos inúmeros. Arquitetos e engenheiros nós temos inúmeros. Qual que é o seu diferencial aí nesse meio? Você quer nadar com tubarões, você precisa se tornar um tubarão. E para isso, a primeira situação que eu digo para vocês é conhecimento. Segundo, é que você tenha disciplina em fazer o que precisa ser feito. Esses dias eu estava escutando um podcast de um grande amigo, um mentor meu, Caio Carneiro, que ele comentou uma situação que me fez relembrar um pouquinho. Ele falou que criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. E nem todos os dias você vai acordar dizendo, uhul, que legal hoje, eu estou super animado. Mas você não precisa acordar e fazer o que precisa? Então, se você tem conhecimento do que você vai fazer e sabe o que vai fazer, você precisa fazer, eu acho que aí você começa a ter uma coisa chamada disciplina. Então, você tem o conhecimento, você tem a disciplina de fazer todos os dias o que precisa ser feito para que você não perca nenhuma venda. Como que é não perder uma venda? Aí eu acho que entra o terceiro ponto de todo esse conhecimento, de toda essa situação. Você precisa acreditar no não. Marco, como assim acreditar no não? O não você já tem. O não é a exceção. Se você está vendendo uma coisa para alguma pessoa, essa pessoa fala, não quero, tá tudo bem. Mas o não um dia pode se tornar sim. E aí anda sempre em junto com o que a gente chama de follow-up. Hoje ela está te falando não para o seu produto, para o seu negócio. Mas amanhã talvez ela vai falar sim. Então, primeira coisa que eu acredito muito nesse processo, conhecimento. Segundo, disciplina. E entender que o não um dia pode virar sim. Aprender a continuar ou descobrir uma forma de se manter relacionando com essa pessoa. Descubra uma forma boa, uma forma gostosa, para que você continue tendo ela como um cliente, como um amigo, como alguma pessoa que em algum momento essa pessoa vai falar para você, poxa, eu acho que eu não tenho nada hoje para comprar do seu produto ou do seu negócio, mas você acredita que eu lembrei de um amigo meu e de repente te indica? Então olha que interessante, né? Não precisa fazer nada elaborado, uma coisa gigantesca. A gente poderia fazer um curso de vendas aqui, vamos pensar assim. Mas esses 3 pontos para mim são muito importantes. Conhecimento,
disciplina e follow-up. Entender que o não é a exceção. Acho que dentro disso a gente consegue ter bastante informação aí nas vendas. Marco, primeiro, gratidão por estar conosco, porque realmente eu acredito que para quem acompanhou esse podcast, para quem está acompanhando essas dicas, o jogo pode virar. Com Rapaz, certeza o jogo vai virar. Então, obrigada. E você que esteve conosco neste episódio, recomendo que assista, que você compartilhe, que você nos siga também, acione o seu sininho para que todas as vezes que acontecer o Pode Imobiliar você possa ser avisado e não perca nenhuma dica, porque realmente esse podcast foi criado para que você, que é da área imobiliária ou que de alguma forma vai comprar, vender ou investir, que você possa estar realmente munido de todas as informações que você precisa e fazer bons negócios. Gratidão por estar conosco. E aí te convido a se despedir, deixar suas redes sociais também, as redes sociais do Grupo Caffarena, e uma última frase que você deixaria para os nossos espectadores. legal. Então, depois acompanha a gente, né? No YouTube, Pode Imobiliar. Meu pessoal, @Marco Caffarena, Caffarena com 2 Fs de faca. @Grupo Caffarena, também com 2 Fs de faca. E eu quero agradecer a você, agradecer o pessoal aí do podcast. Obrigado demais também por essa oportunidade de estar aqui. Obrigado por estar fazendo parte, né, dessa trilha em poder aí colaborar positivamente com as pessoas. Queria trazer um pouquinho aí das últimas palavras, buscando o que eu comecei lá no início. É que tenha você que é advogado, você que é corretor de imóveis, você que é engenheiro, você que é arquiteto, acredite de verdade que essa multidisciplinaridade é que vai fazer você crescer. Não, eu não acredito de verdade, estava comentando agora há pouco com o Rafa, que se você hoje quer construir uma casa, você vai contratar qualquer engenheiro? Não, você vai contratar um engenheiro civil. Se hoje você está com alguma situação imobiliária, você vai contratar um advogado criminalista? Não, você vai precisar contratar um advogado imobiliário. Se hoje você tem uma administradora de condomínio, uma administradora de imóveis, se você é contador, tenha hoje essas outras disciplinas, esses outros profissionais do seu lado. Porque com certeza isso vai mudar o jogo. Falamos aqui um pouquinho, ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Já se falava, né? Me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Ou seja, você vai ser a média das 5 pessoas mais próximas de você. Então tenha certeza isso no seu fundo do coração. Se pudesse dar uma dica, então, confie no processo, acredite no erro e esteja do lado de pessoas maravilhosas. É isso. Vamos anotar essa frase depois aqui nos comentários. Mais uma vez, obrigada. Obrigado. Ficamos aqui, terminamos o nosso programa com gratidão. Imagina. E com as dicas que deixamos com vocês. Nos sigam nas redes sociais e até o próximo. Até a próxima, gente. Obrigado.